Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. Está em Mateus capítulo 4, versículo 23. Aqui, José Carlos de Luca, no livro Alguém Me Tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Esse livro nós estamos seguindo, né? Foi irresistível começar a ler esse livro. Não peguei os primeiros capítulos, mas assim que eu senti que a gente podia ter esse momento aqui de gravar o vídeo, fazer uma reflexão, eu comecei a fazer. Então, recomendo que leiam, façam suas próprias reflexões. Agora há pouco, quando eu reli esse capítulo, chorei um pouco, porque é maravilhoso quando a gente pensa que Jesus está aqui conosco, Jesus está aqui ao nosso lado. Sempre que pensarmos em Jesus, nos conectamos a Ele e Ele estará ao nosso lado. Nesse capítulo, quando o De Luca fala que Jesus, traz essa passagem do Evangelho, né? Que Jesus andou por toda a Galileia, ele diz que Jesus andava a pé, ele andava, aqui ó, na época estima-se que a Palestina tinha extensão territorial de 240 quilômetros e Jesus percorreu toda essa extensão, né? Ele andou pela Palestina, ele foi a Nazaré, Cafarnaum, Magdala, Corazim, Tiberíades, por todas essas cidades, fora Samaria e Judéia, ele percorreu a pé. Então, se Jesus fez isso, enfrentando climas quentes, tempestades, no deserto, né, poeira, condições mais inóspitas, sem ter lugar, hotel, né, pousada, às vezes se hospedava na casa de algumas pessoas, outras tantas ele ficava ali ao relento. Então, em Mateus capítulo 8, versículo 20, existe a afirmação que o Filho do Homem, que assim se diz Jesus, não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus, que é o governador planetário, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, o ser mais evoluído que esteve entre nós, não tinha onde reclinar a cabeça. Ele deu uma demonstração, né? Mais uma vez como mestre, ensinando-nos, não só os discípulos, mas toda a humanidade, o desapego aos bens materiais. Percorrendo toda aquela extensão para estar conosco, para curar e ensinar, que é o De Luca fala, né? Um Jesus que é um Cristo Salvador e um Cristo Redentor. Nessas duas qualidades, né, da missão do Cristo, de ser Salvador, ele curava as pessoas, mas também Redentor no sentido de nos educar. Então ele tem ele faz aqui uma metáfora, né, quando a gente fala do fundo do poço, a gente chegou ao fundo do poço, ou seja, a gente está numa crise, num momento muito ruim da nossa vida. Jesus é o Salvador que nos retira do fundo do poço, mas também ele é aqui ó, quem tá aqui comigo hoje, cadê a Dutinha? Se enfiou aqui embaixo. Jesus é o Salvador
que nos retira do fundo do poço, mas ele é o Cristo Redentor, ele é o Mestre que nos ensina a caminhar sem cair no poço. Então, é essa grande diferença. Nós não precisamos cair no poço, chegar até o fundo do poço para aprender e nos erguermos, né? Sairmos do fundo do poço, até porque muitas vezes nós não sabemos como sair desse lugar, nós precisamos da ajuda. Ali nós aprendemos muita coisa, certamente, mas será que é preciso cair, chegar ao ponto de uma crise? É isso que é importante pensarmos. É a maior reflexão para essa época, né, que nós estamos vivendo, que o bem tem que se manifestar. A transição planetária, ela pede essa separação do joio e do trigo, ela pede o desenvolvimento de virtudes, ela pede que nós possamos agir no mundo com as mãos, né, sendo mãos do Cristo, a palavra do Cristo, como nós falamos ontem. Hoje é dia 10, esqueci de falar, 10 de fevereiro, então muito bem-vindo aqui ao canal. Nós estamos fazendo essa reflexão para que possamos ter momentos diários de conexão com Cristo. Então, se Jesus se anunciou como mestre, esse é o título que ele recebeu, e ele aceitou, o que ele está se propondo é nos ensinar e ser o grande guia. O guia é aquele que sabe o caminho e se põe à frente para mostrar esse caminho. O que acontece que se a gente resolver ir para uma floresta, vai para uma trilha, o guia está à frente mostrando o caminho, a gente resolve sair dali. Ah, não, olha só, tem uma cachoeira ali do lado, vou lá ver aquela cachoeira, né? E a gente vai lá, e quando volta, cadê o guia? O guia foi com o grupo. E agora? Para onde eu vou? É isso que acontece quando a gente se desvia do caminho. A gente se perde. Jesus, ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para a felicidade, que é o destino de todos nós, espíritos. Fomos criados por um Deus para sermos espíritos puros e felizes. A nossa imperfeição é que gera o sofrimento. E o que acontece quando eu me desvio do caminho que Jesus ensinou? Porque o ensinamento de Jesus, quando ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele também lembra que o que nos liberta, o que nos torna livres do sofrimento, libertar aí, é nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona ao sofrimento. Então, apego aos bens materiais, apego às pessoas, apego ao passado, né? No espírito de vingança, de ressentimento, de mágoas. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a gente não sabe qual é a verdade porque a gente ainda não vivencia, né? A gente não está livre, a gente não é ainda o espírito puro, livre. Nós sofremos, porque nós estamos o tempo todo nos desviando do caminho. Desviar do caminho é nos desviar da verdade. E a verdade, ela foi colocada na nossa consciência. Então, percebe que as leis divinas, que são as leis verdadeiras, né, que é a verdade sobre a vida, sobre tudo que há, porque são, né, leis são imutáveis, Deus é imutável, e Ele nos atribuiu isso, quando nos criou, Ele já colocou em nós, né, essa sabedoria divina, né, ao nos criar, estabeleceu o nosso destino, colocando em nós
como uma semente as leis divinas, porque é assim, pensa que nascendo de um pai, nós carregamos o seu DNA, não é? Nós nascemos do pai, nós carregamos parte dele. Nós não somos Deus, né? Mas nós vamos nos unir a ele. Então, Jesus falou, eu e o Pai somos um. É quando a gente vai acessando essa consciência, vai acessando as leis divinas, a gente vive em comunhão com Deus. É para lá que é o caminho que leva a Deus, o caminho que nos leva à felicidade. Tudo que não estiver nesse caminho é desvio, é infelicidade, é sofrimento por conta da nossa imperfeição. E aí, o De Luca, ele fez algo muito interessante, que ele se perguntou, o que é que Jesus, como mestre, está nos ensinando? Então ele está nos ensinando a verdade, mas o que é, na prática, o que é que Jesus está nos ensinando? O amor. Então, ele enumerou 7 chaves, que ele chamou de 7 chaves que abrem as portas do reino de Deus. Humildade, misericórdia, desapego, perdão, fé, perseverança e amor. E ele retirou isso de onde? Do Evangelho. Então tá em Lucas, em Mateus, em Marcos. Basicamente, está nos Evangelhos de Mateus, né? Então a humildade está no Evangelho de Lucas, está no Evangelho de Mateus, misericórdia, desapego, perdão, fé e perseverança. Em Marcos está amor, e em Lucas, que eu falei, humildade e tem mais outra, que é a fé. Então, Lucas é humildade e fé, Mateus, misericórdia, desapego, perdão. Eu falei fé, né? Não, é perseverança. E Marcos está amor. Interessante ele ter feito esse estudo, esse apanhado, porque nos traz uma visão, até pelo número, quem quiser ir pela ideia do número 7, que é um número que a gente vê em muitos ciclos, né? Os ciclos de desenvolvimento dão, né? Nós humanos, 7 anos, esses setênios têm um sentido, e aqui ele traz como umas 7 chaves, mas sem querer ir por aí, porque não é nesse sentido que ele vai, ele traz, são as virtudes que nós precisamos desenvolver. Certo que Jesus veio para nós para ser a prática, não só falar de amor, mas praticar o amor, nos mostrar como é que o amor se expressa. Porque o amor, ele não tem que se localizar simplesmente como uma emoção. Eu estou sentindo amor, eu sinto amor por você, eu te amo. Não é isso. O amor, ele se expressa transformando quem somos e transformando o mundo. Porque amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus, amar, né? Então, nós estamos falando de uma prática, como que eu expresso o que eu sinto, então, o que é o amor, é sendo humilde, é perseverando no bem, é tendo essa fé, que é a convicção, né? Como eu já falei também, não é acreditar, não é uma crença, fé é uma certeza interna, inabalável. Então, eu sei. E aí, quando ele fala que Jesus ele percorreu, imagina, se Jesus percorreu aquele caminho todo a pé, o que ele não percorre hoje, que ele está livre da matéria e só em pensamento ele viaja, ele sente, né? Vamos dizer, o campo de Jesus, né? Que a gente fala, a nossa aura tem o quê? 1 metro de diâmetro aqui.
Imagina Jesus, ele abarca todo o planeta. Estamos no campo de amor, de vibração de Jesus. Pensar em Jesus é trazê-lo para junto de nós, é tê-lo aqui. E ele falou, onde houver dois ou mais, Então, eu penso muito assim, eu não estou sozinha. Se eu orar aqui, se eu pensar em Jesus, Jesus não está me ouvindo porque eu sou uma só, eu não estou sozinha. Jesus nos deu, nos cercou de espíritos bons e protetores. Se eu quero me juntar a alguém para estar com Jesus, para falar de Jesus, ele estará aqui conosco, é só me unir a esses espíritos magníficos que são chamados de anjo da guarda, amigos espirituais. Dê a mão a eles e fala, vamos orar aqui comigo, né? Vamos orar aqui comigo, porque eu preciso. Eles estão aqui para isso, né? Para nos ajudar. Eles nos inspiram, tá passando por uma dificuldade? Lembra, Jesus, faz oração, porque eles estão aqui orando junto conosco. Não estamos sós, nunca estaremos. E Jesus é o caminho. O importante é a gente perceber isso e andar com consciência para não desviarmos. Porque todo desvio do caminho vai nos levar a cair no poço, irmos para o fundo do poço. Jesus pode nos salvar, nos tirar do fundo do poço, mas o importante, mais importante, é compreender os ensinamentos do Cristo Redentor para não cairmos mais. Vamos para a nossa oração. Não é, meu companheiro? Olha que é meu companheiro Sete, ó. Não é meu Sete? Ele vem aqui comigo. Amigo Jesus, muitas vezes sinto-me desorientado na vida. Ajoelho-me diante de você, rezo, mas sinto que fico com a mesma sensação. Muitas vezes eu peço que me cure, mas eu continuo doente. Peço que me abra uma porta profissional e as portas continuam trancadas. Rogo para que endireite os caminhos de um filho perdido no vício e ele continua cada vez mais atolado no erro. O que aconteceu, Jesus? Tire-me esta dúvida. Por que você cura alguns e não cura outros? Faça um silêncio querendo ouvir a voz do meu mestre. E dentro do meu coração ouço as suas palavras meigas. Filho amado, meu amor cobre todas as ovelhas do meu rebanho. Ninguém está longe do meu olhar atento. Mas o Pai Celeste dá liberdade a cada filho para escolher o aprisco onde deseja permanecer. E quase sempre meus irmãos se distanciam completamente das instâncias de paz e amor que eu lhes ensinei. Eu continuo chamando todos os meus amigos para que voltem o quanto antes à estrada do amor. Inclusive faço isso através deste livro. Mas muito ainda resistem em retornar. Contudo, eu não desisto. Como não desisto de você que me busca nesta prece. O meu silêncio não é inércia, é espera de que cada filho tome a decisão de seguir os passos da felicidade que eu lhes ensinei em nome do Pai. Que vela por todos nós. Assim que eles derem o menor sinal de transformação, eu os receberei em meus braços, nos meus braços fortes e acolhedores. Obrigado, Jesus,
por seu infinito amor, eu quero retornar. Assim seja.